Bom, eu decidi fazer jornalismo, eu tinha 17 anos, acho que como todo mundo que presta vestibular, eu escrevia bem, eu ia bem em português, eu achei que era a resposta mais correta naquele momento. Então decidi fazer jornalismo. Quando eu entrei na faculdade, a internet ela não era ainda, claro, ela não era o que é hoje e ela também não era muito forte. Então todos os meus colegas, de cima ou abaixo, queriam trabalhar no impresso, mais especificamente em jornal. Eu nunca sabia responder direito o que eu queria fazer, porque eu não me sentia muito à vontade no papel. Essa limitação ou essa sensação de você ter que escolher uma editoria, né? Então, todos os meus colegas queriam trabalhar ou no Estadão ou na Folha também, porque eram jornais que as pessoas sentiam que iam ser mais respeitadas como profissionais, como seres humanos, não sei, né? Eu acabei entrando na onda. Quando eu estava no segundo ano da PUC, eu acabei indo estagiar no Jornal da Tarde, Rest in Peace, né? Fui fazer jornal diário, fiquei lá até me formar, saí traumatizada de todos os plantões que eu tive que fazer. Eu passei por cidade, eu por polícia, eu fazia trânsito, eu fazia alagamento. Até que eu gostava um pouco desse rush, mas não me sentia muito à vontade, porque todo o texto que eu queria fazer, eu queria que fosse um texto que mudasse o mundo, e eu precisava escrever em 15 minutos sobre uma coisa absolutamente sem nenhuma relevância muitas vezes. Eu me formei e eu fui trabalhar na Veja São Paulo, onde eu fiz algumas matérias sobre moda, depois eu acabei fazendo comidinhas, então estava escrevendo críticas gastronômicas, mas às vezes eles me colocavam para fazer umas matérias entre mais ou menos ou de cidades ou de moda, e toda vez que eles me colocavam para escrever sobre beleza ou moda, aquilo me incomodava, porque eu achava que eles não estavam apostando no meu potencial. Ironicamente, depois que eu saí da Veja, eu fui estudar moda e eu fui ver que era o que eu gostava de fazer, o que eu tinha interesse, e que isso podia ser feito com tudo aquilo que eu acreditava, que era pensar antes de escrever, apurar bastante, fazer temas relevantes que podiam mudar a vida das pessoas, pro bem e pro mal. Eu estudei em Londres, moda, e voltei para Abril, onde eu trabalhei na Elle e no portal de moda da editora Abril, que nem existe mais também, Rest in Peace, chamava Moda Spot. E eu passei pela Harper's Bazaar também escrevendo sobre moda. Então eu comecei a trabalhar com moda, eu gostei, eu acho que eu tive a oportunidade de fazer coisas muito interessantes nesse mercado. Inclusive eu que fiz o perfil da Lea Ti na capa da Elle, que foi a primeira vez que uma revista de moda colocou uma pessoa transex na capa. Então foi muito interessante, acho que foi muito legal. Acho que eu consegui assim, nesse meu tempo, ultrapassar só aquelas matérias de vista isso, vista aquilo. Mas também por um momento depois eu senti que eu conversava com mulheres muito específicas. Então a gente tinha um recorte muito pequeno de mulheres quando eu trabalhava com moda, né? Então é a mulher branca, de cabelo liso, que tem muito dinheiro para comprar, né? Então eu não sentia que eu representava muitas mulheres nos meus textos, e eu também às vezes nem me sentia muito representada neles mesmos, né? Então parecia que eu era meu próprio texto, mas acho que se eu estivesse lendo aquilo como só uma leitora, eu não, sei lá, talvez não fizesse sentido para mim, né? É isso. Quando eu criei o Think Olga, eu estava em Berlim, e eu fazia alguns freelas para o Brasil, para algumas revistas femininas também. E aí eu senti que meus freelas muitas vezes empacavam, porque as pessoas não aceitavam as minhas sugestões de pauta, que já tinham uma outra visão, né? Eu estava tentando sair ali do status quo, e aí as pessoas me brecavam. E isso, bom, uma hora eu falei, então tá bom, então se ninguém vai me dar espaço para escrever, eu vou escrever por conta própria no meu próprio blog. Então foi aí que começou o Think Olga. Começou com um blog, mas eu sempre quis que ele fosse uma coisa maior, que fosse essa usina de ideias mesmo, para debater mulher, não só com conteúdo, né, mas também com, seja campanhas, eventos, tentar ser uma coisa que transmídia, que também saia da internet para ocupar a cidade de alguma forma, e a gente está conseguindo com alguns eventos. E sempre tratando... É muito difícil falar isso sem parecer muito... não sei, acho que querer abraçar o mundo, mas tentar falar com a mulher de uma forma mais livre de estereótipo, mais numa conversa mais horizontalizada, sabe? Horizontal, sem ter textos que eu mande você fazer alguma coisa, que isso eu fiz muito na minha época de jornalista.
revista, não só de moda, mas sempre eram as 10 dicas de como fazer isso, de como ser o que não sei o quê. Então eu tento que na Olga nossos textos sejam um pouco mais reais, né? Então a verdade é que não tem 10 dicas pra nada no mundo, sabe? Então vamos tentar discutir isso no universo da mulher e todos os temas que circundam essa nossa vida. Sofri assédio pela primeira vez, eu tinha 11 anos, e isso foi uma coisa que me marcou muito. Foi um assédio verbal, não foi físico, mas me marcou muito na época, porque eu também não entendi direito o que tinha acontecido e também não pude me expressar livremente sobre aquilo, porque as pessoas falavam que eu tinha que aceitar como uma coisa positiva, um elogio, que as pessoas falam ainda hoje, né? Então, eu era muito, muito pequena, uma criança, então eu sentia aquele medo, né? Tinha um certo tipo de trauma, e também não trabalhei aquilo da forma como deveria ter sido trabalhado. Então, por isso, o assédio sempre é uma coisa que sempre me incomodou e que eu até tentei buscar apoio de alguma forma, seja em matéria, em pesquisa, em campanha, em ações, em grupos, não achava nada no Brasil. Alguns casos, né? Esse primeiro foi uma amiga minha que tinha sofrido assédio, e ela escreveu no Facebook falando o que tinha acontecido com ela. Sei lá, um cara passou e chamou ela de gostosa, e ela ficou puta, e ela escreveu no Facebook contando o que tinha acontecido. E foi a primeira vez na minha vida, então eu tinha 27 anos, eu tenho 29 hoje, que eu vi alguém falar sobre assédio de uma forma tão pública. Eu fiquei, nossa, que coragem, ela pôs no Facebook, não acredita, né? E assim, em questão de 5 minutos, outras 50 pessoas já tinham entrado ali no status dela pra deixar uma história semelhante. Eu falei, como assim? Onde estão essas pessoas esse tempo todo, né? Então precisava de uma pessoa só pra ter coragem e falar isso de uma forma pública para que outras abrissem suas histórias também, né? Eu vi que o monstro na rua que incomoda a gente é tipo o pai, o irmão, o amigo, o chefe, sabe? São pessoas normais, elas não são monstros, né? E aí eu falei, não, então chega, acho que tá na hora de fazer alguma coisa, e aí começou a chegar de fio-fio. Quando a gente fez a pesquisa da Chega de Fio-Fio, que foi em setembro do ano passado, acho que foi o primeiro conteúdo com algum tipo de dado, algum tipo de informação sobre isso, porque viralizou nas mídias sociais, e por causa dessa grande viralização mesmo, assim, 10 mil shares em uma hora, as grandes mídias vieram atrás e começaram a fazer matéria sobre isso, né? Então, muita gente teve contato com isso. E eu lembro direitinho, até hoje eu penso na curva, né, que a gente colocou no ar e as pessoas elogiavam, felizes, estavam contentes por aquilo, por finalmente estar falando sobre assédio. Aí as pessoas aí vieram pessoas que criticaram, não é bem assim, não sei o que, eu sou uma vagabunda, não sei o que. E aí foi até o fundo do poço com crítica, não crítica, né, grosseria, né, xingamento e até ameaça. Gente me ameaçando de me estuprar e tal. Eu fiquei muito abalada. Eu até parei de comer por uma semana, assim, não sabia o que estava acontecendo. E depois fui entendendo que era assim. Então é uma coisa que já ficou meio frequente no trabalho que eu faço com a Olga. Com a Chega de Fio-Fio, toda vez que a gente toca esse assunto é pior. Mas é porque a gente está tentando abalar um privilégio aí que não deveria existir, né? Então tem que expurgar, as pessoas ainda não estão se acostumando. Por enquanto, bom, o que eu fiz? Eu fechei os comentários na Olga e fiz uma pastinha ali de pessoas idiotas. Então toda vez que vier uma bobagem eu ponho nessa pasta. E aí se um dia eu precisar, tem que fazer um BO, alguma coisa. A gente fez até um texto recentemente que chama Internet Não Gosta das Mulheres, falando como as mulheres sofrem muito mais esse bullying pela internet, né? E como ele é diferente com relação ao homem. Então, todo mundo pode ser uma vítima de um bullying internético, mas quando acontece com a mulher, ele é muito mais violento. Então, enquanto o homem ele escuta seu idiota, seu incapaz, seu bobão, nananã, a mulher escuta você é uma arregaçada, você é uma arrombada, eu vou aí na sua casa e você vai ver o que é bom pra tosse, quando eu te comer, com todos os seus orifícios. Verdade, sabe? Isso acontece. E isso afasta as mulheres da internet e afasta as mulheres de posições de liderança, ainda mais na internet, onde é mais fácil de você ser uma líder, né? Então, esse bullying pela internet é muito perigoso, ele afeta a democracia. O que é jornalismo para mim? Jornalismo
ele é você conseguir passar uma informação para uma pessoa da forma que tiver que ser. Então, eu acho que agora, esse momento, o mais efetivo é você pensar em outras formas, né? Então, se sua revista vende 10 exemplares, você não está passando a informação, né? Tipo, isso é jornalismo, mas o mais legal é você pensar em outras maneiras. Então faz um infográfico, vai pra internet, faz uma lista. Talvez isso vá fazer uma pessoa se engajar mais do que um texto corrido, né? Então, não sei, acho que fazer jornalismo é você fazer as pessoas se interessarem pelo seu conteúdo e você conseguir espalhar ele pelo maior número de pessoas possíveis. Não sei. Ai, Léo, não sei.